Boa noite, queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live, nosso Pétala de Esperança. Nesta última sexta-feira do ano, a gente vem aqui para encerrar o nosso ano 2021 com chave de ouro, agradecendo a Jesus, né, por todo esse ano, por tudo que a gente conquistou e recebeu nesse ano de 2021, por aquilo que também a gente não deixou de fazer, deixou de agregar, mas mesmo assim temos que ser grato a Jesus. Eu vou fazer uma breve prece, na sequência já apresento o nosso irmão Moacir, e depois passo a palavra a ele. Fechando nossos olhos físicos, vamos levar nossa mente a Jesus, ao nosso irmão mais velho. Nosso irmão que fez aniversário há poucos dias atrás, e hoje ele nos traz o último dia deste ano tão maravilhoso para algumas pessoas, para outras um ano um pouco sofrido, mas mesmo assim, tudo estando dentro dos desígnios de Deus. Nosso mestre maior sabe o nosso caminho e a nossa jornada que iremos percorrer. Com fé nele e esperança, assim começamos um ano novo. Mais um livro por escrever, as páginas em branco, na qual a gente faz apenas um esboço do que queremos ter no próximo ano ou fazer. Mas a gente, após fazer o esboço, a gente fecha esse livro e entrega a Jesus, entrega nas mãos dele, e ele continuará a ditar a história. Que assim seja. Nosso irmão Moacir está com a palavra, seja muito abençoado na sua fala, que a gente possa sair daqui um pouquinho mais inspirado do que quando a gente começou, nesse último dia do ano. Muito bem, meu irmão. Muito obrigado. Boa noite, queridos irmãos. Que Deus e Jesus nos abençoe a todos. Eu sou trabalhador da Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos aqui colaborando hoje com esta casa, né, Consolador Prometido. E o nosso assunto será Jesus, modelo e guia da humanidade. Na questão 625, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais qual o exemplar mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta foi a mais curta, né, de todo o livro. Vede Jesus. Jesus é, para o homem, o modelo da perfeição moral, a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus o oferece a nós como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, pois Jesus estava animado pelo Espírito Divino e foi o ser mais puro que surgiu na Terra. Se alguns dos que pretenderam instruir o homem na lei de Deus desviaram-no por falsos princípios, foi porque o deixaram dominar por sentimentos demasiado terrenos e porque confundiram as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos tomaram como leis divinas simples leis humanas, criadas para servir as paixões e dominar os homens. Então, o Mestre Jesus, né, como nós sabemos, um espírito puro, né, que há 4,5 bilhões de anos ele coordenou a formação do planeta Terra, né? Aquela bola de fogo, né, incandescente que estava, né, saiu provavelmente do Sol, né? E começou então a formação do planeta Terra, né? O resfriamento da camada externa, né? A formação das rochas e futuramente todo o que nós temos. Então, Jesus é este modelo, guia da humanidade, né? E ele se fez homem para nos ensinar, né? Ele esteve aqui entre nós há 2.000 anos atrás para nos ensinar a lei divina, né? Já havíamos recebido a primeira comunicação das leis divinas através de Moisés, né? Com os 10 mandamentos. E Jesus, ele retorna simplificando estas leis em apenas 2, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, não faça aos outros aquilo que não queres para ti, né? Então, aí está reunido, né, toda a lei e os profetas, segundo Jesus nos coloca. Então, Jesus veio
para nos ensinar, né, como um professor, como um mestre realmente, né, porque esta denominação, né, de mestre ele aceitou, né, que chamassem ele. Então, meus irmãos, eu vou dar uma lidinha aqui no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala do Cristo Consolador. O item número 1 fala aqui sobre o jugo leve, para nós entendermos, né, como funciona a lei divina. Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Está em São Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência, e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve, e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Então, vejam, meus irmãos, a consolação, né, que Jesus nos promete realmente está nessa dependência de apenas nós assumir, né, esse compromisso de amar os nossos irmãos, né? Como disse Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? E a caridade, conforme Jesus nos ensinou, está na questão 886 do Livro dos Espíritos, que nos fala que a caridade é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, a caridade, né, que muitas vezes a gente confunde, né, somente a caridade material, que é doarmos alguma coisa, né, para os nossos irmãos necessitados, ela vai muito mais além disso, né? Porque ela prevê, segundo Jesus, a benevolência para com todos, ou seja, sermos bons, né? Procurar fazer o melhor que a gente puder para todos os nossos irmãos, pois somos todos irmãos, né? Deus é o nosso Pai. Indulgência para com as imperfeições alheias. Isso quer dizer que nós devemos nos preocupar muito mais conosco mesmo, né? Com o nosso interior, né? Verificando aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, e não procurando ver os defeitos dos outros, dos nossos irmãos, né? Então, que a gente seja muito clarividente com os nossos defeitos, né? Para que a gente possa corrigi-los. E perdão das ofensas. Aqui tem uma passagem no Evangelho, né? Que Pedro, o seu apóstolo, ele pergunta se seria até 7 vezes que ele deveria perdoar a quem ofendesse ele, né? E Jesus lhe disse: eu não te digo até 7, Pedro, mas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, o perdão ele deve ser infinito, né? Nós devemos perdoar sempre, porque é bom para nós, né? Aquele que perdoa se liberta. O que não perdoa, ele se imanta ao seu ofensor, né? Ou o ofendido, e acaba se perpetuando muitas vezes ódios, né, que vão além desta vida, né, poderão ser reencontrados, né, no plano espiritual e inclusive em outras reencarnações, né? Então o perdão realmente ele é salutar, né? Então nós não devemos realmente guardar, né, mágoa, rancor, desejo de vingança, né, e sim perdoar prontamente, né? Então essa seria a verdadeira caridade conforme Jesus, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Aí, se nós fizermos isso, realmente nós estaremos usando, né, realmente as leis divinas, né, e a caridade como a expressão maior. Segundo, né, a doutrina espírita, fora da caridade não há salvação.
né? Então, nós precisamos realmente praticar muito, né, esta caridade, para que a gente possa realmente obter o melhor nessa reencarnação. Então, o jugo leve que Jesus se refere, né, seria então a observação desta lei, né, as leis divinas, que é o amor e a caridade. Né, se nós conseguirmos fazer isto, né, nesta encarnação, nós já com certeza estaremos bem melhores, porque nós somos espíritos imortais e somos perfectíveis, né? Um dia nós poderemos chegar ao padrão de Jesus, né? Daqui a alguns milênios. Mas, para isso, nós precisamos nos esforçar um pouco mais. E para que a gente realmente siga as leis divinas, nós está também na questão 621, Kardec pergunta onde estão escritas as leis divinas, né? E a espiritualidade responde que está escrito na nossa consciência, né? Então, nossa consciência estão registradas as leis divinas. Só que muitas vezes nós esquecemos, né? De uma reencarnação para outra, nós podemos nos perder, né? E aí não observarmos as leis divinas. Mas por isso que sempre tem, né, as religiões aqui na Terra, né, tem os irmãos que vêm com essa tarefa, né, de relembrar os homens, né, as suas leis, as leis divinas, para que a gente possa fazer o melhor. A questão seguinte, o item 3, fala do Consolador prometido. Então, como eu falei para vocês, né, que a primeira revelação veio através de Moisés, a segunda, né, então, através do Cristo, e a terceira veio através da doutrina espírita, né, dos espíritos amigos, dirigidos pelo Espírito de verdade, coordenados, né, pelo Espírito de verdade. Porque antes de partir, Jesus prometeu, né, que iria nos mandar um outro Consolador, e que este Consolador ficaria eternamente conosco, porque ele é imaterial, né? É Jesus de volta, né? A doutrina espírita veio relembrar os ensinamentos do Cristo, porque os homens esqueceram ou deturparam, né? Algumas religiões, inclusive, mutilaram muito, né, o Evangelho de Jesus. Então, a doutrina espírita veio na época certa, né, em 1857, através do livro dos Espíritos, né? Kardec recebeu, então, e trouxe para a humanidade, porque nós já estávamos preparados para receber essas novas informações, né? Com um potencial maior de conhecimentos, né? Morais, intelectuais, para que a gente pudesse compreender que a lei divina, né? Então, ela é uma lei eterna, imutável. Né? Então, o Consolador prometido veio através da doutrina espírita para relembrar o que Jesus disse e também para explicar, principalmente as suas parábolas, né? Agora a espiritualidade, né, trouxe as explicações mais específicas sobre as parábolas de Jesus, né, para que a gente entendesse melhor. Então, através da reencarnação, né, Deus nos perdoa os nossos pecados e nos dá nova oportunidade para que a gente possa fazer um novo percurso na carne, né? Para que a gente possa crescer, evoluir, a gente possa dar alguns passos à frente na nossa evolução moral e espiritual, né? Através das provas e das expiações. Ou seja, né? As provas são coisas que nós fizemos em outras vidas e fizemos erradas, e hoje nós estamos aqui para acertar, né? Inclusive com aqueles familiares que nós muito erramos, né? E hoje estamos aqui lado a lado para esse acerto, para esse perdão, né? Para que a gente possa crescer e evoluir juntos, né? Então, a doutrina espírita veio na hora marcada, né? Então, o Cristo disse, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se acha feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre? Então, a gente sabe por que a gente sofre, né? Para pagar as dívidas do nosso passado. Mas Deus não está nos punindo, Ele está nos dando oportunidades de crescimento morais e espirituais, né? Então, a cada acerto que nós vamos tendo, nós vamos galgando novos patamares de evolução, né? Então, nós sabemos que o nosso planeta Terra,
ele está passando por um novo patamar evolutivo, né? Um planeta de regeneração. Isso já está sendo instalado no planeta Terra, mas isso vai demorar alguns anos, né? Então, a gente sabe que o bem deverá prevalecer aqui na Terra, né? Então, os espíritas realmente precisam aprender a amar-se. Esse é o primeiro ensinamento da doutrina espírita. E o segundo é instruir-se, né? Então, através da doutrina espírita, através dos grupos de estudos, né, nós vamos aprendendo, vamos estudando a doutrina espírita, principalmente os livros que Kardec nos deixou, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, né? São as obras básicas da doutrina espírita. Aí está realmente a parte teórica, né, do Espiritismo, que Kardec, através então dos amigos espirituais, trouxeram para a humanidade. Então, meus irmãos, o Cristo veio nos ensinar, né, para que nós possamos vencer o mal. Então, o amor que se faz apaga o mal que se fez. Segundo Divaldo Pereira Franco, né, disse essa frase muito oportuna, né? Então, o amor, como disse Jesus também, né, cobre a multidão de pecados. Então, o amor nos aproxima de Deus, o ódio nos afasta dele, né? Então, todo o amor que nós dedicarmos aos nossos semelhantes, vamos chegar mais próximos do nosso Pai Criador, né? Assim que Ele quer que nós sejamos irmãos, que nos amemos, né, como irmãos. E vamos florescer onde Deus nos plantar, né? Onde Deus nos colocou, é ali que nós temos a nossa tarefa, o nosso trabalho a realizar, né? Não precisamos escalar o Monte Everest, como disse Chico Xavier, né? Para cumprir as leis divinas. Não é necessário isso, né? Nós podemos sim fazer a caridade toda dentro da nossa família, iniciando, né, na família, saindo, né, para a rua, junto aos nossos irmãos do trabalho, na casa espírita, nas casas religiosas, né, onde estivermos, né, que a gente saiba realmente respeitar o outro, né, amando e perdoando os nossos irmãos. Jesus também nos ensina que nós precisamos, segundo a espiritualidade, né, ser modelo e guia. Jesus é para nós, né, o modelo e guia da humanidade. Então, nós precisamos aprender a modelar Jesus em nossa vida, em nosso dia a dia, né? Entesourando aqueles conhecimentos que ele nos trouxe, que estão nos evangelhos, né? Que os evangelistas nos deixaram, para que a gente possa ir nos modelando, para que esses ensinamentos sirvam de guia para nós, para nosso crescimento, né? Moral e espiritual. Então, Jesus é este modelo, esse guia, né, para que nós possamos avançar. E com relação aos elementos para nós modelarmos, né, o primeiro que nós podemos pegar são as virtudes de Jesus, e principalmente a alegria de Jesus. Né, nós sabemos que a passagem de Jesus ela foi muito alegre, ele era muito simpático, muito amorável, né, com os seus apóstolos, com as pessoas todas que o procuravam, né? Ele sempre tinha uma palavra de conforto, de carinho, né? E tinha aquela capacidade curadora, né, em suas mãos, através da sua, diríamos, mediunidade, né? Que Jesus era o médium de Deus, né? Ele recebia diretamente do Pai, né? A sua força, a sua coragem, né? Então, Jesus está entre nós descrucificado, né? A doutrina espírita tirou Jesus da cruz. Ele está do nosso lado, ele está no nosso dia a dia, né? Jesus está sempre conosco, né? Nós jamais estivemos abandonados por Jesus. Jesus é o modelo, é o guia da humanidade, né? Algumas lições aqui que eu anotei para a gente conversar, né? Que Jesus nos recomenda para que nós não julguemos os nossos semelhantes, né? Realmente não julgar o próximo, porque nós não conhecemos a vida pregressa, nós não conhecemos aquele irmão, né, na sua profundidade para podermos julgar. Inclusive, nós, né, precisamos julgar a nós mesmos, né, para que a gente possa realmente
ser consciente, né, daquilo que nós temos, daquilo que nós somos. E o perdão, né, meus irmãos, 70 vezes 7 vezes. É o perdão que nos aproxima realmente do Pai, da bondade, do amor, né? Porque somos realmente todos irmãos. E Jesus veio nos trazer isso, né? Nos dizendo que Deus é o nosso Pai, é o nosso Pai Criador. Deus é amor, né? Ele está sempre presente em nossos corações, né? Deus nos rege, né? Então, através das suas leis, né? A lei de causa e efeito, principalmente. Nós colhemos o que plantamos, né? Então, nós precisamos ser bem conscientes disso, né? Nós temos a certeza da colheita já nessa vida ou depois na vida espiritual, né? Porque a gente sempre irá responder pelos nossos atos. E Jesus, então, é este modelo, esse guia, né? Que está pronto aí para nos ajudar, nos ensinar cada dia que passa. E um dos mais belos, né? O Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, né? Então, aqueles que estão passando por dores, por sofrimentos, e esse ano, né, do 2021, que está acabando hoje, né? Ele foi um ano bastante difícil, né? Com certeza todos nós crescemos, né? Conscienciosamente, né? Para que a gente possa ser melhor a cada dia que passa. E no próximo ano, né? A gente tem 365 dias para escrever uma nova história, como disse o nosso irmão Alex, né? Um novo livro que será escrito por nós no ano de 2022. Então, que a gente possa escrever páginas alegres, páginas felizes, né? Que a gente possa estar bem, né? Com os nossos familiares, com os nossos semelhantes, realmente agindo muito bem. E com certeza, né? Aqueles que sofreram, que sofrem, serão consolados, né? Deus e Jesus está sempre do nosso lado. Nós estamos a uma prece da atenção do nosso Mestre Jesus, né? De um pedido nosso, que ele estará pronto para nos ajudar. A sua equipe é muito grande, né? De espíritos amigos que irão nos auxiliar, né? E muitas vezes serão os próprios encarnados, né? Que nos ajudarão, né? Com uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, né? Então, os irmãos que estão, né? Aflitos, isso vai passar, né? Confie em Deus, confie em Jesus, né? Esse momento difícil vai passar, essa pandemia vai passar, né? Se Deus quiser, no próximo ano já estaremos bem melhores, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, né? Não os orgulhosos, os egoístas, né? Esses aí terão que prestar conta ao Pai. Né? Então, aquele que é humilde, ele entende o próximo, ele entende o seu semelhante, né? Ele procura ser o melhor possível para os seus semelhantes. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, né? Nós sabemos quantas injustiças estão acontecendo em nosso mundo, né? Mas isso aí não ficará impune, né? Nós sabemos que a justiça divina nos cobrará sempre as nossas dívidas, né? Precisamos realmente ter essa consciência. Bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, aqueles que têm misericórdia no seu coração, que têm bondade, né, que têm amor no seu coração. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, né, que a gente possa no nosso dia a dia ser calmo, paciente, né, indulgente com os nossos semelhantes, né, para que a gente possa realmente ser misericordioso e que possamos obter misericórdia também do Pai. Porque todos nós erramos, né? Nós temos que ter também, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Então, nós teremos que ter esse amor em nossos corações. E uma recomendação muito importante que Jesus nos deixou: amai os vossos inimigos, né? Esses irmãos que vivem longe do bem são nossos irmãos também, né? Hoje, eles não estão compreendendo a gravidade dos seus atos, mas futuramente eles responderão por eles, né? E aí a sua consciência com certeza vai estar mais apurada numa próxima reencarnação e eles vão entender melhor. Assim como nós, com certeza, já cometemos muitas atrocidades, né, em vidas passadas. Hoje, graças a Deus, estamos compreendendo melhor, né? Estamos já procurando amar realmente os nossos irmãos. Então, amai os vossos inimigos é uma
das máximas maiores do nosso Pai Criador, né? Porque todos somos irmãos, então não temos que ser inimigos de ninguém, né? Nós precisamos ser amigos, ser amorosos, ser compreensivos, né? Tolerantes para com os nossos irmãos. Então, meus queridos irmãos, e o item seguinte aqui nos fala sobre o advento do Espírito de verdade. Venho como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente, minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro e reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então, aquilo que nós conversamos, né? Jesus realmente está nos chamando, né? Para que a gente tenha calma, paciência, resignação e que jamais tente, né, sair pela porta de emergência, né? Porque seria realmente uma fuga da nossa vida, né? Então, evitarmos a todo custo, né, o suicídio, né? É horrível, né, a vida dos irmãos que se encontram no plano espiritual depois do seu suicídio. Com certeza passarão, né, por momentos difíceis, mas a bondade do Pai sempre os acolherá. No momento, né, que eles se arrependerem e pedirem perdão a Deus, eles serão consolados, né? Nós temos a história, né, do nosso lar, do irmão André Luiz, né, que esteve 8 anos no umbral, naquele setor bastante difícil, né? Mas quando ele realmente lembrou de Deus e fez uma oração, né? Os irmãos da espiritualidade, né, o irmão Clarencio estava lá com aquela equipe do nosso lar para resgatá-lo, né? Então, todos serão amparados. Ninguém está desamparado. Todos somos filhos de Deus e Deus nos ama imensamente, né? Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo, que conduz ao reino do meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais, e que, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos proclamar. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Né? Então, através da reencarnação, nós resgatamos, né, o nosso passado delituoso e nos preparamos para um futuro melhor, né, com a bondade divina sempre nos amparando. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre as vossas mãos, para iluminar vosso caminho e conduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados, que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai essas coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom trigo, as utopias à verdade. Este ensinamento aqui é muito importante. Ó. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditavas ou nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Esta mensagem, então, foi mandada pelo Espírito de Verdade, né? Paris, 1860. Então, meus queridos irmãos, a nossa reflexão hoje, então, é sobre Jesus, né? Modelo e guia da humanidade, este ser maravilhoso que nos ama, que nos permite, né? Que a gente procure sempre nos melhorarmos a cada dia que passa.
E um irmão, né, que esteve aqui entre nós também, que trouxe, né, relembrou a palavra de Jesus, foi Francisco de Assis. Né? Essa aqui é uma biografia dele, e eu vou usar aqui, então, a sua prece para nós encerrarmos a nossa conversa. Né? Então, a prece de São Francisco de Assis. Convido a todos, então, que neste momento fechemos os nossos olhos físicos e elevemos o nosso pensamento a Deus, Pai Todo-Poderoso, ao nosso Mestre Jesus, e vamos ouvir, então, a mensagem de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E relembrando Kardec, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, meus queridos irmãos, agradeço muito a atenção de vocês, desejando um feliz ano novo, né, de 2022, com muita alegria, com muita paz, com muito amor em vossos corações, muita união, muita tolerância, né, muita paz. Que Jesus, o nosso divino mestre, esteja sempre presente em nossas vidas, né, nos orientando, nos dando né, nos guiando para elaborarmos, né, o melhor possível a nossa vida. Que Deus, então, abençoe a todos, com muita paz, com muito amor, com muita harmonia. Uma boa noite e um feliz ano novo.